Olá, amigos. Saudações cordiais, muita paz ao coração de todos nós. A vida é uma experiência constante. Cada dia que surge, se nós temos a capacidade de observar ou de prestar atenção, ela traz uma visualização diferenciada nos seus acontecimentos. É bem interessante. Eu estava numa cidade do sul do país e eu gosto muito de flores e eu estava encantada com as camélias. Eram muitas camélias, que todas as casas parecia que tinham camélias. Então, os amigos que estavam comigo me levavam para ver as árvores mais bonitas, mais floridas. E à noite, naturalmente, eu fazia as palestras e no dia seguinte a gente estava liberado para ver, conhecer um pouquinho a cidade e ver as flores, que naquela primavera estavam lindas as camélias. E depois de uma noite de palestra, nós ficamos sabendo que, além das camélias brancas que eu conhecia, existiam também as camélias vermelhas, que eu nunca tinha visto. E então o casal que me hospedava na cidade, resolveu procurar as camélias vermelhas para que eu pudesse conhecê-las. E eles descobriram que num determinado lugar da cidade tinha um pé muito bonito de camélias que estava coberto de flor. E então resolvemos ir visitar esse lugar e eu queria conhecer as camélias vermelhas, que eu não sabia que existiam. E fomos. Estava um dia assim meio chuvoso, aliás, naquela região, a chuva e frio são constantes. E chegamos na rua, onde tinha a casa, onde no jardim tinha o pé de camélia, e era uma ladeira respeitável, uma ladeira bem íngreme. Então ele disse assim, olha, melhor deixar o carro aqui e a gente desce caminhando, pisando nos tufos de capim para não escorregar, porque era uma rua de paralelepípedo. E ele então, ele e a esposa, nós três descemos do carro e começamos a descer a ladeira. Foi realmente uma tarefa complicada, porque uma pisadinha errada ali, a gente podia escorregar e descer a ladeira. Até que chegamos no final da ladeira e eu fiquei encantada, porque realmente era uma árvore alta, bonita, e estava cheia de camélias. As camélias nascem bem agarradinhos assim no tronco, e ela estava cheia de flores. Nós paramos assim no muro e ficamos olhando, admirando aquela árvore tão bonita, tão florida, e comentávamos do amor de Deus para conosco, que nos colocou no mundo de provas e de expiações, que viria à guisa de uma prisão para os espíritos calcetas, para os espíritos que houvessem tropeçado bastante na arte de viver bem e de ser bom. Mas que prisão que Deus nos fez, que é tão lindo. Cada coisa que se olha, a gente vê o amor de um pai que deseja o bem de seus filhos. O carinho dele na composição da natureza, na composição até dos seres humanos também, porque apesar de muitos caminharem com o seio carregado, muitos caminharem aborrecidos, mas mesmo assim o ser humano ainda é muito bonito também. Existe beleza em tudo. E aquela árvore ali diante daquela casinha simples, humilde, falava de um coração também disposto a formar coisas bonitas, porque o jardinzinho era muito bem cuidado e a árvore estava cercada por florezinhas miúdas nos pés da árvore. Tudo era muito bonito ali. E de repente a porta da frente se abriu e uma senhora simpática saiu
e parou assim, muito assombrada, falou: não acredito. E a gente também ficou assim, né? Nós estávamos parados no portão da casa dela, olhando o jardim, e ela: não acredito. Então o senhor, que também era muito simpático, hoje ele já está no plano espiritual, disse: a senhora não acredita o quê? Não acredito que a dona Ana Guimarães está aqui na porta da minha casa. E eu então fiquei também assombrada diante da assertiva daquela senhora. E ela disse: ontem a senhora fez uma palestra não muito distante daqui, e eu queria tanto ir ouvi-la, mas eu não pude, porque a minha filha está com dor de dente, ela está com o dente inflamado, o rosto muito inchado, e eu não tenho condições de levá-la ao dentista, então não quis deixá-la aqui, colocando panos quentes, dando um chazinho, ajudando-a para ver que se desincha o rosto. E então eu vim aqui nesse pé de camélias vermelhas e eu pedi ao meu marido, que já está no mundo espiritual, eu pedi a ele que fosse no meu lugar assistir a palestra e que depois, se fosse possível, voltasse aqui e em sonho me contasse o que foi que a dona Ana Guimarães falou. Aí eu disse: nossa, que coisa boa isso que a senhora está dizendo. Para mim é como uma bênção para o meu coração. Nós estamos aqui por causa dessa árvore, camélias vermelhas. Eu não sabia que tinha camélias coloridas, eu só conheço as brancas. E então esse nosso amigo, com a sua esposa, eles me trouxeram até aqui, porque ficamos sabendo que havia um pé de camélias vermelhas. E ela disse: então foi ele. E eu disse: ele? Foi o meu marido. O meu marido era caminhoneiro e ele sempre viajava para longe, e quando ele voltava, ele trazia uma muda de planta para mim, porque sabia que eu gostava muito de plantas. Então ele trazia plantas diferentes de outras cidades, de outros estados onde ele viajava. Então aqui tem plantas de vários lugares aqui do nosso Brasil. E numa das últimas viagens, ele trouxe uma muda dessa árvore que aí está e disse: olha, isto aqui é muito difícil de encontrar, camélia vermelha, eu vou plantar aqui. E ele mesmo plantou aqui essa árvore. E ele então, depois que ele plantou, que ele regou, ele disse para mim: se um dia eu for embora e não voltar mais, quando você precisar de mim, venha até aqui, junto a esta planta pequena que vai se tornar uma árvore, e fale comigo, e eu vou estar te ouvindo. A plantinha foi crescendo, crescendo, até um dia que ele se foi, que ele viajou e não voltou mais. Um acidente violento tirou-lhe a vida. Ficou aqui o pé de camélia e uma filha, a nossa filha que hoje conta 14 anos. E eu então, ontem, desejando tanto ir ouvir a palestra da senhora, mas não podendo deixar a filhinha, eu cheguei aqui e pedi a ele: vai assistir a palestra, depois me conte, quando eu estiver dormindo. E fiquei aqui orando, dando passe na minha filha. E eu disse: posso conhecer a sua filha? Ela disse: meu Deus, é uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande a senhora aqui na minha casa. E ela abriu a porta e nós entramos. A sala pequena, e tinha uma camazinha assim do lado, onde estava a menina com o rosto inchado. E eu disse: a gente pode fazer uma prece e dar um passe na menina. E ela gemia.
E então o nosso amigo com a esposa, eles ficaram em volta da cama. Lemos uma página, porque esse querido amigo que está no mundo espiritual sempre tinha uma página guardada para uma leitura. E ele leu a página, a esposa começou a orar, a mãe chorava baixinho e nós fomos dar o passe na menina. Oramos, pedindo a Deus a intervenção, a benefício de alguém que estava sofrendo. Quanto tempo demorou aquela prece, eu não saberia dizer. Mas, quando terminamos a prece, a menina estava adormecida, o rosto tinha desinchado e ela dormia tranquila. Então nós saímos devagarinho para não acordá-la, que a mãe havia dito que ela não dormira a noite toda, e fomos para o jardim admirar mais uma vez o pé de camélia. E então a senhora se aproximou da árvore, segurou e disse: muito obrigada. Você não apenas veio contar para mim a palestra da Dona Ana, mas você trouxe ela até aqui para que ela aliviasse a dor da nossa filha. Aquela rogativa feita de coração tocou profundamente as nossas almas e a gente ficou pensando quantas vezes acreditamos que estamos fazendo uma coisa de livre e espontânea vontade e estamos sendo direcionados pelo mundo espiritual. Basta que desejemos verdadeiramente conquistar o dom de ser fraterno, de ser amigo, e a gente procurar as coisas boas da vida, as coisas bonitas que Deus nos dá. E então Ele abre os portais e de repente a gente pode socorrer um irmão apenas porque desejamos conhecer uma camélia vermelha.